Muito bem, iniciando aqui o nosso estudo de hoje, nós estamos no Evolução em Dois Mundos, autoria espiritual de André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos no último capítulo da última parte, Invasão Microbiana. Antes de nós iniciarmos a leitura do nosso livro, eu queria ler para vocês aqui um artigo que eu separei, que traz para nós uma notícia importante, relacionada naturalmente com esse tema, e que vai trazer para nós uma fundamentação mais técnica sobre aquilo que André Luiz já trouxe para nós naquela época, lembrando que ele assina essa mensagem em 1958, portanto há bastante tempo, né? Então diz assim para nós o artigo. Foi uma publicação no jornal Gaúcha ZH e o título do artigo é Como seu estado de espírito influencia a sua saúde. Pesquisas mostram que cérebro está ligado ao sistema imunológico e sentimentos negativos podem tornar corpo mais vulnerável. Quando a mente não consegue mais suportar, o corpo reage. E isso não é apenas sabedoria popular. Antes um conceito estigmatizado pela comunidade médica, o bem-estar emocional é cada vez mais compreendido como um fator crucial para a prevenção e tratamento de doenças. Nas últimas décadas, avanços em pesquisas nas áreas da neuroanatomia e da bioquímica permitiram que os médicos compreendessem melhor como o nosso cérebro está ligado ao sistema imunológico e como o estresse e o acúmulo de sentimentos negativos podem tornar a saúde mais vulnerável. Essas descobertas reforçam a ideia de que para tratar doenças que apresentam sintomas físicos, não se pode ignorar as emoções. Uma das principais pesquisadoras na área, a americana Esther Sternberg, dedica-se desde os anos de 1980 a comprovar como o sistema nervoso e os hormônios nos tornam mais suscetíveis a doenças inflamatórias. A mesma parte do cérebro que controla a reação ao estresse tem um importante papel para tornar o organismo mais propenso a desenvolver enfermidades como a artrite. As maneiras como a psique afeta o corpo ocorrem de forma direta e indireta, como explica Moisés Evandro Bauer, do Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUC Rio Grande do Sul. A direta é comportamental. Os modos encontrados para lidar com o estresse e a depressão nem sempre são saudáveis. O aumento do tabagismo, isolamento e falta de controle com a alimentação são alguns exemplos que colaboram com o enfraquecimento do organismo para lutar contra vilões como viroses e até mesmo câncer. Então isso aqui é o artigo trazido para nós, né, ainda tem mais um trecho aqui ainda, trazido para nós aqui pelo Gaúcha ZH. E continua ainda. As linhas indiretas envolvem alterações principalmente no hormônio ligado à regulação imunológica, o cortisol, liberado em situações de estresse. Em quantidade moderada, ele ajuda a combater inflamações e a manter a pressão arterial. Em pacientes com estresse crônico, os níveis de cortisol se elevam, causando alterações no sistema imune. Em alguns casos ocorre a imunossupressão, ou seja, o enfraquecimento da resposta imune do organismo. Em outros, a atividade do sistema imunológico é exacerbada, o que pode desencadear as chamadas doenças inflamatórias, como as cardiovasculares, metabólicas e autoimune. No Instituto do Câncer, Hospital Mãe de Deus, o psicólogo Marcelo Pereira Lemos trabalha com pacientes que lutam contra a doença. Junto às sessões de quimioterapia e radioterapia, o atendimento psicológico faz parte da rotina. A partir do momento do diagnóstico, o bem-estar emocional passa a ser um dos pilares da recuperação. Trabalhamos com os pontos positivos de cada paciente. Potencializamos aquilo que é bom, seja uma crença ou um sentimento,
para encontrar medidas de enfrentamento da doença. Tudo que for melhor para ele e que tenha validação médica para que o corpo responda de maneira eficaz no tratamento será feito. O corpo e a mente juntos funcionam juntos, diz Marcelo. Quebra do tabu na medicina ocidental. Com essa premissa de que o corpo e a mente estão interligados, médicos e pesquisadores comprovam que uma abordagem interdisciplinar para a prevenção e cura das doenças, como o câncer, pode ser mais eficaz. Esse conceito deu origem à medicina integrativa, considerada uma quebra de tabu na medicina ocidental. A prática combina os métodos e tratamentos intensivos, as terapias e técnicas complementares. A espiritualidade e o bem-estar físico do paciente passam a ser contemplados com cuidados durante o tratamento das doenças. Ninguém está dizendo que se deve deixar de tomar os antibióticos ou qualquer outro medicamento, mas se os remédios para tratar a doença forem tomados sob constante estresse, serão menos eficazes. Aderindo a técnicas como meditação ou Tai Chi Chuan, que aliviam e aquietam a mente, e a práticas saudáveis como caminhar 30 minutos por dia, é possível reverter os sinais do estresse crônico que prejudicam a cura, afirma a Esther Steinberger, professora e diretora de pesquisa do Centro de Medicina Integrativa da Universidade de Arizona. Para Esther, práticas como meditação ajudam a modular a conexão entre o cérebro e o sistema imunológico. Essa ligação foi uma das descobertas mais impactantes para o campo da medicina. A reação excessiva do cérebro ao estresse, segundo a especialista, atrapalha a habilidade do corpo de cicatrizar e curar. Estresse não causa diretamente as doenças. O vírus da gripe causa a gripe, e diversos fatores causam o câncer, por exemplo. Mas essas descobertas científicas foram importantes para entender como controlar o estresse pode ajudar na redução à suscetibilidade para certas doenças, diz a pesquisadora. Resposta biológica ao estresse. Segundo o pesquisador Moisés Evandro Bauer, do Instituto de Pesquisas Biomédicas da PUC Rio Grande do Sul, pacientes com transtornos psíquicos como depressão ou estresse crônico desenvolvem mais doenças físicas e de cunho inflamatório, como diabetes, AVC e infarto agudo do miocárdio. Pesquisas recentes mostram que pessoas com transtorno bipolar, uma doença crônica que pode surgir ainda na adolescência, também tiveram respostas de inflamação no organismo de forma exacerbada. Entre a euforia e a depressão, a rotina de quem lida com a doença está sob estresse constante. Os exames dos pacientes investigados mostraram que há uma elevação de proteínas inflamatórias, as citocinas, no sangue. Quando essas proteínas são encontradas em altos níveis, o corpo sinaliza que há um processo inflamatório no organismo. A elevação das citocinas é também encontrada em pacientes diagnosticados com câncer, doenças reumáticas e cardiovasculares. Indo mais longe, pesquisadores começam a investigar também a resposta imunológica do organismo a eventos causados ainda na infância. As cicatrizes psicológicas de traumas, maus tratos e negligência emocional não ficam apenas na memória. Essas pessoas, quando mais velhas, mesmo com um estado de saúde normal aparente, manifestam alterações inflamatórias no sangue bem mais exacerbadas em relação ao grupo de controle, que não teve história de traumas na infância, revela Bauer. Para o pesquisador, essas comprovações devem mudar a forma como o médico avalia o paciente, também o tratamento contínuo das doenças. A divisão antiga que tínhamos entre um quadro de doenças psicológicas e um quadro de doenças mais clínicas, para mim, não existe mais. Doenças psíquicas envolvem alterações biológicas, mas também as doenças que antigamente não tinham ligação psiquiátrica, como as cardiovasculares, tidas apenas como físicas ou orgânicas, têm comprovadamente uma ligação com fatores psicológicos, finaliza.
O conceito de medicina integrativa busca, portanto, usar técnicas que tragam bem-estar e saúde mental para ajudar a curar doenças. De acordo com Esther, se o estresse não for combatido, trabalha-se contra o corpo e o sistema imunológico. O grande problema com o conceito de medicina do corpo e da mente é que há uma pressão para que os pacientes encontrem sozinhas as soluções. E se eles falham, passam a sentir-se mal, porque não conseguem tratar a si mesmos. É preciso procurar ajuda em encontrar os hábitos e as técnicas que funcionam para cada um e que são relevantes para a condição da saúde mental. Não é só coisa da sua cabeça. Isso não é nada, é tudo psicológico. Essa frase para a psicóloga e professora da Unisinos, Andressa Balé, é um reflexo de que a psique, como fator desencadeante de doenças, ainda é subestimado pela população em geral. A especialista em terapia cognitivo-comportamental explica que os pensamentos se relacionam com as emoções, podendo desencadear o estresse. Andressa menciona certas disposições cognitivas comuns, como a chamada catastrofização, é uma forma de interpretar e enxergar situações do cotidiano como mais graves do que a realidade. Para Andressa, pessoas que sofrem com isso têm a tendência de viverem sob um estado prolongado de ansiedade. O que a gente pensa interfere no que a gente sente. Investir na saúde mental é uma forma de prevenção de doenças, afirma. As doenças psicossomáticas são aquelas que a origem pode ser traçada até a mente. Disfunções gastrointestinais, alergias, alterações na pressão arterial. Todas aparecem quando o organismo não tem mais capacidade de suportar os efeitos gerados pelo estresse contínuo. Muitas vezes, o paciente começa a tomar o medicamento, mas não vê efetivamente uma melhora. São nesses casos que considera-se o fator emocional e psicológico, diz Andressa. Então aqui, muito legal, eu achei muito bacana esse artigo, e eu acho que valia a pena trazer para vocês, né? Para quem chegou agora, é uma matéria do Gaúcha ZH, um jornal, né? GZH Vida, a seção Bem-Estar Protetor, e o título do artigo, Como seu estado de espírito influencia na sua saúde. Pesquisas mostram que o cérebro está ligado ao sistema imunológico e sentimentos negativos podem tornar o corpo mais vulnerável. Então aqui trouxe para vocês esse artigo para a gente poder fundamentar, fazer aqui uma introdução para esse tema que nós vamos estudar hoje, aqui com André Luiz, no nosso último capítulo do Evolução em Dois Mundos. Bom dia, Dudu. Bom dia, Flávio. Bom dia, Andréia. Bom dia, Dalva. Bom dia, Marion. Bom dia, Osmar. Bom dia, Chaconete. Dudu colocou, né, produzido pela parte superior das glândulas suprarrenais ou adrenais. O cortisol é um hormônio, uma hormona corticosteroide proveniente da família dos esteroides. À medida que o corpo percebe o estresse, as glândulas produzem o hormônio e o liberam na corrente sanguínea, né, respondendo à dúvida que o Braz apresentou lá em cima. Então é isso, vamos lá. Indo aqui para o nosso livro, então nós estudamos no nosso artigo anterior, no nosso capítulo anterior, as predisposições mórbidas, já falando aqui sobre aquilo que nós trazemos como um condicionamento mental, um condicionamento naturalmente negativo, que vai trazer para nós complicações na nossa saúde física e mental durante a nossa encarnação em virtude de experiências negativas do passado. Então, a pergunta que foi feita a André Luiz, como apreendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Então ele discorreu para nós aqui, trazendo várias explicações de uma forma muito clara, de uma forma muito de fácil entendimento, bastante acessível, mostrando que são essas ideias que ficam ali naquela zona do remorso, que ele chamou, que traz para nós essas dificuldades, criando em nossas mentes nódulo de forças desequilibradas. E dependendo da região em que isso fica na nossa mente,
acaba depois criando uma desarmonia no nosso organismo. Então são aquelas predisposições mórbidas. Vimos aqui outras questões que foram apresentadas e tudo mais. E agora nesse novo capítulo, invasão microbiana, foi uma única pergunta feita. A invasão microbiana está relacionada a causas espirituais? Então vamos a ela nessa pergunta, a resposta, né, baseados então, tendo por base, né, na verdade, esse artigo que nós lemos agora, mostrando que as nossas ciências hoje, as ciências terrenas, estão agora começando a observar essa relação entre saúde mental e saúde orgânica. E como foi apresentado no artigo, hoje não se trabalha, né, ou pelo menos é uma tendência que a nossa ciência tem, de não se trabalhar de uma forma isolada para tratar determinados pacientes, mas fazer um trabalho integrativo, fazendo ali uma investigação psicológica, fazendo ali uma mudança na forma como o indivíduo vive a sua vida, né, no seu estado mental, no seu estado de ânimo, tratando ali as doenças, os desequilíbrios psicológicos que ele eventualmente apresente, né, trazendo para ele uma nova perspectiva, envolvendo inclusive espiritualidade. Tanto é assim que nós temos, né, o Dr. Sérgio Felipe, aqui de São Paulo, né, que é pesquisador, bastante dedicado a temas da doutrina espírita relacionados com a nossa medicina. Ele incorporou, né, na Universidade de São Paulo, aqui na Faculdade Federal de Medicina, a cadeira de espiritualidade dentro da Faculdade de Medicina. Isso significa que não que está se revelando o mundo espiritual, mas mostrando a importância desse aspecto no ser humano, da conexão mental que o indivíduo tem com a sua crença, com a sua fé, e de que forma que isso afeta o organismo. Então é ali ainda um trabalho, vamos dizer assim, que começa a engatinhar, é um trabalho ainda bastante que se encontra no início ainda dessa jornada, né, de desenvolvimento, para que a nossa medicina comece a observar o aspecto espiritual dos indivíduos, já que, por enquanto, ela trata exclusivamente ali, né, tem ali feito trabalhos exclusivos para o corpo físico, e o psicológico acaba sendo um secundário, e o espiritual até mesmo terciário ou mesmo ignorado. Né? Então, por isso, hoje nós começamos a fazer um trabalho mais integrado, observando exatamente o indivíduo na sua integralidade, como a gente já viu, né? No seu estado biológico, social, psicológico, espiritual, e nós da doutrina espírita acrescentamos também a relação espírita, porque existe uma diferença entre o espiritual e o espírita. O espiritual é a sua fé e a sua conexão com as suas divindades. E o espírita é a forma como nós nos relacionamos com o mundo espiritual a partir da sintonia que nós criamos, né, da faixa vibratória onde nós nos encontramos e recebemos ali as influências dos espíritos. Influências que podem ser positivas ou podem ser negativas. Então vemos assim que tratar o corpo, tratar aquele fígado doente, tratar aquele infarto já não é mais o suficiente. Nós temos que olhar para o indivíduo, conhecer a sua história e depois, com o passar do tempo, que será também uma tendência da medicina do futuro, olhar o indivíduo também no seu passado inclusive reencarnatório, para entender exatamente aquelas predisposições mórbidas que André Luiz abordou anteriormente. Então, se o indivíduo traz ali um desequilíbrio, esse desequilíbrio também deve ser olhado na sua origem em existências anteriores. Não considerando, nesse caso, a reencarnação como um objeto de crença, mas tratando-a como um fato, como uma realidade do espírito e, consequentemente, analisando também toda a sua bagagem psicológica que ele traz dessas existências anteriores. André colocou para nós, né, tem um programa na Rádio Rio de Janeiro, Medicina e Espiritualidade, em que com a doutora Ana Rosa Airão, que fala muito sobre isso. Né? Então nós temos, né, no Rio em especial, nós temos a doutora Ana Rosa Airão, que fala sobre isso. Tem também, como é que chama ela do CELD, André? Você se lembra o nome dela? Esqueci o nome dela agora. Que fazia aquele trabalho de autocura, cura e autocura.
Está na ponta da língua aqui, mas me esqueci o nome dela. Luzia Matias, exatamente, né, que também médica, também faz aquele trabalho belíssimo de espiritualidade. Então nós vemos bastante, né, um trabalho dedicado pelos profissionais da medicina ligados à doutrina espírita, procurando fazer com que nós vejamos, né, esse aspecto relacionado com a saúde mental e a espiritualidade. E a AME, de fato, né, Angelina, tem trabalhado bastante para isso, para fazer essa divulgação, tanto que nós percebemos que muitos articulistas médicos dentro da doutrina espírita trabalham em seus artigos, né, em suas instruções, essencialmente essa parte moral, essa parte emocional. Porque já conseguem compreender, a partir dessas instruções que chegam do plano espiritual, a influência que o espírito exerce sobre o seu corpo físico, de acordo com o seu estado emocional, de acordo com o seu estado moral. Vamos aqui então, André Luiz, para a gente poder aprofundar um pouco mais. Então, a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais? Excetuados os casos infecciosos, pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos, que nos constituem o veículo de expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Então, quando se fala sobre invasão microbiana, nós temos ali três aspectos que nós temos que analisar. Dois aspectos, tirando esse primeiro que ele coloca para nós, né? Então são esses dois, fora esse outro, que já é um fator externo. Esse fator externo significa que muitas infecções são causadas pela ausência de higiene comum. Nós conversamos no nosso encontro passado, por exemplo, né, quando aconteceu no século XII, século XIII, quando tivemos ali o início da peste bubônica, né, aquela doença terrível que assolou a Europa. Então foi através das pesquisas que foram feitas, observaram que a causa daquilo tudo era uma causa exterior, era o lixo acumulado, era a falta de higiene das pessoas. A mesma coisa que nós temos hoje, quando temos uma epidemia de dengue, de chikungunya, de outras doenças que vão surgindo, febre amarela, dentre outras que nós vemos recentemente, as causas, na verdade, são exatamente as causas de higiene, locais que têm acúmulo de água parada, onde tem ali criadouros de mosquito e tudo mais. Então vemos, se você cuida do ambiente exterior, mantendo aquela higiene, a tendência é que muitas dessas infecções desapareçam. Porque são realmente ali processos infecciosos que são muito mais fortes, muito mais agressivos do que a capacidade do nosso sistema imunológico. Que nós temos então as vacinas, né, que fazem para nós essa prevenção, fazendo com que o nosso organismo desenvolva ali uma defesa contra os externos. Mas se nós não estamos preparados para isso, e o ambiente externo à nossa volta se encontra ali sem os devidos cuidados de higiene, sem os devidos cuidados sanitários, nós vamos acabar sofrendo as consequências disso. Então, ok, essa é uma situação exterior que nós vamos encontrar. Trouxe para vocês apenas esses dois casos, né? Mas nesse caso, por enquanto, Brás, mesmo que vocês tenham ali saúde mental, nós vamos perceber ali que esses fatores externos, muitas vezes, não tem como, nós não conseguimos evitar. Acaba sendo algo muito mais agressivo, realmente. É como se nós falarmos, por exemplo, dessa invasão microbiana, da epidemia que nós tivemos ali, da AIDS, que teve ali por volta dos anos 1980 até 1990, né? As pessoas estavam se contaminando com HIV. Aí a gente vai dizer assim, mas espera aí, mas quer dizer que se eu tiver um estado mental saudável, eu não vou me infectar? Aí seria ali uma doce ilusão, né? E nesse caso, nós vimos ali que era realmente falta, era a ausência dessa higiene comum. No caso, a proteção do indivíduo, a falta de preparo das nossas instituições com relação aos cuidados com o sangue saudável, no caso de transfusões e tudo mais, né? Então, nós tivemos ali várias situações que foram surgindo. O ebola que surgiu, que causou ali um pânico terrível, lá nos anos de 1990.
Tudo isso eram fatores externos. Então André Luiz tira essa parte que isso aí nós não conseguimos combater simplesmente por um estado moral, por um estado de espírito. Nós acabamos sendo afetados por isso. Agora ele fala aqui das questões criadas por nós mesmos, que é aí que interessa para nós. Dudu colocou também, né, junta a falta de recursos com a pobreza e a ausência da educação, vem a sujeira, a falta de higiene e doenças chegam. Inevitável, uma matemática precisa, sem mistérios, né? A gente faz ali as contas e vê o que vai acontecer. Me lembro quando nós tivemos também, na década de 1990, uma epidemia de cólera que teve no Nordeste, afetando ali, né, que era transmitida ali pelo esgoto que era jogado ali nos riachos, ou mesmo ali no mangue, no Nordeste, né? E aí então os pescadores pegavam aquele peixe, vendiam peixe fresco, as pessoas consumiam e pegavam cólera. Pegava o cólera, né? Diferença da cólera, que é aquela raiva, aquela explosão de raiva, e do cólera, que é a doença que afeta o nosso sistema, nosso aparelho gastrointestinal. Aí eu me recordo até uma coisa curiosa naquela época, que era o Papa João Paulo II, se eu não me engano. Papa João Paulo II? É o Papa João Paulo II. Naquela época, a igreja, que era uma Semana Santa, naquela sexta-feira, onde as pessoas comiam peixe e tudo mais, naquela semana o Vaticano autorizou que os católicos comessem carne vermelha, para deixar de consumir o peixe, que naquela época estava sendo ali um fator de risco. Então nós vamos observando como as coisas vão acontecendo, as consequências da falta de cuidado, de infraestrutura que uma sociedade, uma determinada sociedade, vivencia e as suas consequências. Mas até aí, ok, vimos então os fatores externos que a sociedade, tendendo a se desenvolver, desenvolve também essa sua infraestrutura, desenvolve os seus recursos e trazem as prevenções. As campanhas de vacinação, como o Brasil tem feito, tentando erradicar doenças que voltaram por falta de cuidado, tudo isso são fatores externos. Agora André Luiz coloca assim então, né? Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, já excluímos isso, agora ele traz as depressões criadas em nós por nós mesmos nos domínios do abuso de nossas forças, e aí então, conforme o artigo que nós lemos, a ansiedade, o estresse, provoca em nós então a própria depressão, dos estados depressivos que nós vivenciamos. Lembrando, né, que estado depressivo é esse estado emocional, esse estado de ânimo provocado por uma situação que o indivíduo vivenciou pontualmente. O desemprego, o término de um relacionamento, a perda de um ente querido, uma doença. Então ele ficou doente nesse estado depressivo por causa desse fator. Não é a depressão crônica, como uma doença que nós já conhecemos, que trazem ali fatores, né, físicos, psicológicos e também espirituais. Mas na atualidade, por exemplo, né, André, o que nós estamos vivendo agora, nós temos então nessa situação de pandemia, que é para nós um laboratório bem interessante de nós analisarmos, as pessoas vivendo, né, essa ansiedade, o desemprego, conflitos de relacionamento, solidão por causa do isolamento social. Tudo isso vai sendo criado, né, são situações que nos forçam, nos levam a um determinado estado de espírito, fazendo com que sejam essas depressões, não depressões no sentido da doença. André Luiz coloca a depressão nessa baixa do nosso estado de ânimo. Então são essas baixas criadas em nós por nós mesmos. Aí aqui vem nos abusos, né, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio. Essa é a primeira parte, quando nós então criamos esse estado dentro de nós. Bom dia, dona Miriam. Então, vivemos experiências que nos levam a essa condição, mas também seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros. Quando nós, então, criamos para o outro uma situação problemática, criamos uma situação conflituosa, isso também nos leva a esse estado de depressão. Lembrando que não é a depressão doença.
a esse estado de queda do nosso estado de ânimo. Quando isso acontece, plasmam, naturalmente então a nossa mente vai criando essa desarmonia, esse desequilíbrio. Pensemos da seguinte forma para a gente poder mentalizar. Os espíritos trazem para nós algumas descrições a respeito da percepção do nosso perispírito. Então olha para o indivíduo e percebe que em alguns locais, aquele perispírito radiante, aquele perispírito harmonioso, muitas vezes ele começa então, por causa desse estado mental, a apresentar ali locais mais escuros, manchas, onde você consegue perceber que determinadas regiões do corpo perispiritual, especialmente nos centros de força, começam ali a apresentar uma desarmonia, uma coloração diferente. É como se você tivesse um perispírito bastante colorido, bastante harmonioso, só para a gente poder criar aí uma imagem para facilitar o nosso entendimento. E de repente já começa a apresentar locais descoloridos, locais assim acinzentados, sem coloração, aquela coloração que vai ficando ali cada vez mais opaca, cada vez mais sem cor. E aí então a gente, por exemplo, né, Braz, a fotografia aqui ele mostra, né, naquelas regiões algumas desarmonias para quem sabe ali fazer o diagnóstico, né? Mas aí a gente vai encontrar, por exemplo, ali aquela desarmonia na região do cérebro, na região do coração, na região do aparelho gastrointestinal, na região genésica, na região esplênica, aqui embaixo onde nós temos o nosso sistema imunológico. No nosso corpo físico, onde nós vemos, por exemplo, alguém que passa por artrites, você vê naquela região das articulações essas descolorações, só para a gente ter uma ideia de como a gente pode imaginar de que forma que esses desequilíbrios afetam o nosso perispírito. A nossa mente em desequilíbrio afeta o perispírito e o perispírito, inevitavelmente, vai transferir isso para o nosso corpo físico. E por isso André Luiz coloca, esse nosso estado, então, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos. Aqui, fisiopsicossomático é o nosso corpo físico. Psicossomático é o nosso perispírito. Fisiopsicossomático é o nosso corpo físico. Que nos constitui o veículo de expressão, que é o nosso corpo físico, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Significa que, se nós temos aquela proteção no nosso corpo, do nosso sistema imunológico, essas manchas que vão surgindo, manchas entre aspas, né, esses pontos de desequilíbrio, vão mostrando ali algumas brechas, algumas rupturas, que são pontos mais vulneráveis que permitem essa penetração dessa invasão microbiana, fazendo com que o nosso corpo, então, sofra as suas consequências. Um indivíduo que traz, por exemplo, uma ansiedade, um estado depressivo, uma angústia muito profunda, ele afeta não apenas regiões específicas, mas ele afeta o seu sistema imunológico como um todo. Portanto, ele pode inspirar um vírus que provoca ali uma infecção respiratória, como é o caso do coronavírus. Ele ali ingerir uma substância, ingerir um alimento contaminado e o seu corpo não conseguir combater, provocando uma infecção intestinal. Enfim, ele pode criar ali em várias situações, de acordo com as predisposições que ele apresente. Porque não é apenas uma questão de redução do nosso sistema imunológico, da diminuição da potência do nosso sistema imunológico. Nós trazemos também essas predisposições em que essas desarmonias vão nos afetando. Porque eu já trago ali um desequilíbrio numa determinada região do meu corpo. Um centro vital do meu organismo já traz ali um ponto de desequilíbrio. Eu abro as brechas a partir desse enfraquecimento do sistema imunológico, e é ali que as coisas vão se concentrar. Então a gente percebe o mecanismo como é interessante. A mente controla tudo. Se a mente perde o controle, tudo acaba ruindo. É como se fosse um reino onde você tem ali um monarca, o rei ou a rainha, que são ali bem ativos, bem disciplinados, bem atentos ali a toda a fronteira do seu reino. Aí então esse rei simplesmente relaxa e perde o controle do seu reino. O que vai acontecer?
os reinos laterais, os reinos vizinhos, vão começar a invadir essas terras para poder tomar posse. Porque o centro da atenção, que era ali o monarca ou a monarca, deixam de ter esse controle. Se a mente perde o controle, o corpo físico fica vulnerável. É um mecanismo bastante simples da gente entender. A Angelina colocou aqui em Pernambuco, uma família teve problema de saúde, né, por comer um tipo de peixe. As pessoas apresentaram uma coloração preta na urina, né? Pois é, a gente tinha uma veterinária, né, Angelina, inclusive, que acabou desencarnando por causa disso, né? Então, acabou passando por essa dificuldade. Vamos lá, o que diz André Luiz para nós? Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana. Qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhe compete, permanecendo muitas vezes em devedor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença ou jugular-lhe a expansão. Então, no momento em que nós temos essa disfunção, a tendência é que o nosso corpo rapidamente reaja a isso tudo. Que o nosso perispírito comece, então, a fazer esse trabalho de regeneração daquele ponto de ruptura. Mas se ele não tem condições para isso, ele não apresenta ali disposições de bases necessárias a essa regeneração. Portanto, fica ali lesado aquele pedaço, aquele espaço, permitindo então essa invasão. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células, nesse ou naquele tecido, então o trabalho sinérgico significa todas as células trabalhando de uma forma harmoniosa. Então, cicatrização perfeita, circulação dos anticorpos tudo ok, circulação sanguínea funcionando corretamente, nosso sistema excretor, todo mundo trabalhando adequadamente, é aquela máquina perfeita, bem lubrificada, com combustível, trabalhando silenciosamente, cumprindo a sua missão. Porém, quando acontece essa desarticulação, coisas erradas começam a acontecer e essa máquina começa a apresentar problema. Ou ela começa a esquentar demais, ou apresenta vazamento de óleo, ou começa ali a ter problemas nas correias, nas engrenagens. Essa ideia é só para a gente poder ilustrar um pouquinho o funcionamento dessa máquina. Então, quando acontece esse problema no ponto central, no ponto inteligente do nosso programa, da nossa máquina, a máquina começa a funcionar com imperfeição. Então, desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células, nesse ou naquele tecido, de acordo com a vulnerabilidade de cada indivíduo, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que, nesta doença, imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos grupamentos celulares entre as células sãs do órgão em que se instalem, causando tumorações invasoras e metastásicas, compreendendo-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia, originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções de raio-x ou de irradiações ultravioleta em aplicações impróprias. Então vamos aqui interpretar o que André Luiz quis colocar para nós. Por causa dessa desarticulação nesse ou naquele tecido, nós podemos ver então essa interposição dessas unidades mórbidas. Ele trouxe para nós aqui o exemplo do câncer, que ele coloca para nós que a mutação, lembrando que o câncer nada mais é do que uma célula que sofreu uma mutação e ela começa a se reproduzir de uma forma descontrolada. E aí, portanto, ela começa a afetar aquele tecido, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai afetando o órgão, ela vai se espalhando pela corrente sanguínea, por exemplo, para afetar outros órgãos. Então, esse é um grande problema. No caso, para quem tem, por exemplo, um câncer no fígado, uma pequena célula hepática começou a criar uma característica diferente. Só que para o fígado funcionar, ele tem que funcionar com todas as células funcionando da mesma forma, com as mesmas características. Mas se uma fica diferente, aquela começa a atrapalhar. Mas até então ela está ali quietinha, só ela. Mas aí então ela começa a se reproduzir em excesso.
Chega uma hora que o fígado, que precisa daqueles recursos, daquele tecido para trabalhar, já não tem mais, porque as células foram, entre aspas, trocadas. São células diferentes que estão ali se desenvolvendo. E nesse caso, como não se tem controle, ela acaba se desenvolvendo em excesso, provocando ali o agravamento da doença. E o que André Luiz coloca para nós, que essa mutação inicial se deu por determinada distonia originária da mente. E aí então a gente já começa a pensar nessa questão das predisposições mórbidas, daquilo que o indivíduo traz de existências anteriores, naquele desequilíbrio mental que ali concentrado num determinado ponto do seu organismo, fazendo com que aquele ponto específico possa trazer para ele ali um agravamento, né, ou a evolução de uma determinada doença. Por exemplo. E aí então, focado, muitas vezes a pessoa não tem predisposição para isso, mas acaba desenvolvendo essa doença pelo fato de, nessa encarnação, vivendo determinadas experiências, faz com que então ele crie na mente dele aquela desarmonia, focando naquele órgão. Desconhecemos naturalmente, né? Essa aqui é uma visão bastante superficial, bastante primária para a complexidade desse tema, mas já dá para a gente ter uma ideia. Pessoas que trazem ali predisposições para tumores no cérebro, para tumores no pulmão, tumores gástricos, tumores intestinais. Enfim, em cada um ali traz a sua cota de experiências do passado que repercutem depois no presente aqui de uma forma negativa. Nesse caso, André Luiz trouxe para nós o exemplo do câncer. Então, a mutação original foi causada pela mente do indivíduo, pelo próprio indivíduo, a partir dessa predisposição. Como o seu corpo se encontra já desarticulado, essa mutação inicial começa então a trabalhar, a se desenvolver de uma forma acelerada. Por isso ele coloca, por causa dessa desarticulação, imprime acelerado ritmo de crescimento a certos grupamentos celulares, entre células sãs do órgão em que se instalem. Aí tem então essas tubulações invasoras e metastásicas. A metástase começa então a se proliferar. Depois ele coloca, avançando um pouco mais aqui, ele diz assim, emerge então a moléstia, ou seja, surge a doença por estado secundário, em largos processos de desgaste ou devastação, pela desarmonia a que compele a usina orgânica a esgotar-se inutilmente na tarefa ingente da própria reabilitação no plano carnal, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e de devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam incessantes em torno de todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todas estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. Ou seja, nós reencarnamos com uma conexão com o plano espiritual, para que possamos absorver, então, esses fluidos benéficos que nos envolvem, da mesma forma também essas irradiações que chegam para nós por parte, né, dos espíritos amigos, mas o fato de nós estarmos com esse desequilíbrio na nossa saúde, esse desequilíbrio mental, essa depressão no nosso estado de ânimo, essa queda no nosso estado de ânimo, faz com que nós sejamos incapazes de absorver tudo isso. E a nossa existência, que poderia ser aproveitada da melhor forma, utilizando todos os recursos que nos são oferecidos, apesar das nossas provas, apesar das nossas expiações, cumprimos a missão com a qual nós nos comprometemos. Mas nós não conseguimos absorver, fazendo com que a nossa vida, em vez de pôr em prática aquilo que nós estabelecemos dentro do nosso planejamento reencarnatório, a nossa vida gira em torno do trato com essas doenças. Ou seja, dá a impressão que eu reencarnei para cuidar de uma doença. E na verdade não, na verdade a doença seria uma experiência que eu deveria rapidamente controlar a partir do meu estado mental e moral,
para que eu pudesse cuidar daquilo que realmente era do meu interesse, para a minha evolução. Espíritos que voltam ao plano espiritual dizendo: eu cumpri um papel muito difícil, passei a vida inteira com aquela doença. Aí depois pega o prontuário dele e fala assim: mas a doença não era a dificuldade que você tinha que enfrentar, você tinha que fazer tudo isso que estava planejado, e você passou a vida cuidando da doença. Então mostra para nós a importância desse entendimento de que essas causas que são ainda desconhecidas pela nossa ciência terrena são causas do espírito, que ele próprio pode transformar. Que ele poderia rapidamente trabalhar na sua reabilitação no plano carnal, mas infelizmente por falta dessa atitude de renovação moral. E ele coloca: sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, ele não consegue assimilar esse medicamento que vem para nós do plano espiritual. Então, como nós estamos ainda vivenciando com problemas, dificuldades, né, aqui na nossa existência, por não termos esse entendimento. Dava a pergunta aqui, né, deve haver também o cuidado com a hipocondria. Qualquer tipo de desequilíbrio é para nós, né, um obstáculo para o nosso desenvolvimento. No caso da hipocondria, que é um distúrbio psicológico, assim como nós temos outros, né, ontem mesmo eu trocava de canal e passei num canal que falava dos acumuladores compulsivos. Então tem ali aquele que é o hipocondríaco, aquele que é o dependente químico, aquele que passa por distúrbios psicológicos, tantos e tantos desequilíbrios que provocam em nós, que trazem para nós esses obstáculos que poderiam ser superados. Certamente essa hipocondria não veio de graça. Como André Luiz colocou, dessas predisposições mórbidas, muitas vezes o espírito traz isso do seu passado, assim como a glutomania também é a mesma coisa. O indivíduo tem aquela vontade desesperada por comida, o outro que é o alcoólatra, o outro que é o tabagista. Quantas e quantas dificuldades nós trazemos ou nós criamos que acabam interferindo no nosso desenvolvimento. Eu não vim para sofrer a doença. Eu vim para, convivendo com essa doença, e Joana fala sobre isso, né, que nós devemos amar a doença para compreender a mensagem que ela quer passar. Para que a gente possa depois dar continuidade na nossa evolução com a nossa transformação moral, que é o principal papel que nós temos. Nós viemos para cá para nos tornarmos pessoas melhores e voltarmos para o plano espiritual. Se nós nos concentramos em pontos que são secundários, o primário, que é a transformação moral, não acontece. Porque através daquela doença, nós vamos transformando o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. Mas aí o indivíduo então vive com sua revolta, com sua angústia, com sua depressão, com todo o estado de ânimo, em virtude daquela doença, ele não se desenvolve. Esse, sem dúvida, é um grande desafio. Angelina colocou: às vezes penso, será que no futuro, quando os fluidos forem aceitos pela ciência material, não será possível acontecer a cura? Angelina, eu não tenho dúvidas. Até porque quando nós chegarmos nessa condição mais evoluída, desculpem, quando nós chegarmos nessa condição mais evoluída, até mesmo as doenças serão evitadas. Porque se hoje as doenças acontecem pelo nosso estado de ânimo desequilibrado, nós evitaremos a doença, e mesmo que ela surja, o trabalho feito, né, porque hoje nós temos, né, como eu falei para vocês, eu li um artigo em que um médico dizia que a medicina do futuro girará em torno das energias e da engenharia genética, em que você vai detectar precocemente pela genética da pessoa, pelos genes dela, e você conseguirá promover essa cura antecipada. Mas quando a doença se desenvolve, esse trabalho energético, psíquico, será fundamental. Então, os fluidos, a mudança de pensamento, como foi colocado naquele artigo que nós lemos agora há pouco. Sim, sem dúvida. Somos muito matéria, mas a tendência é que nós nos espiritualizemos, quebrando essa barreira que separa a nossa realidade espiritual da nossa realidade material. Se nós seremos testemunhas dessa mudança, não sabemos se ela vai acontecer aqui durante a nossa geração.
Nós gostaríamos de ver isso acontecer. Mas se não virmos agora, veremos depois. Porque é inevitável, a evolução do ser humano é uma evolução não apenas tecnológica, é uma evolução moral, mas essencialmente espiritual. E essa evolução espiritual significa nós olharmos para o mundo espiritual sem essa tendência, esse viés religioso, como um objeto de crença, um objeto de fé. Mas nós olharemos para o mundo espiritual como sendo a nossa realidade. Eu sou espírito e eu tenho o poder porque eu sou espírito, eu não sou matéria. Se eu tenho a capacidade, ainda que inconsciente, de desenvolver uma doença no meu corpo, eu tenho a capacidade, que será consciente, de curar o meu corpo. Por isso, então, esses estudos que nós vemos de cura e autocura. A autocura é o indivíduo que tem a capacidade de se reharmonizar quando acontecer a desarmonização. Mas se ele já estiver com essa ideia clara na sua mente, de que é ele que controla o seu destino, ele de imediato vai evitar que todas essas doenças aconteçam. E quando acontecer, ele terá controle para poder retomar a sua condição original. Então, nesse artigo que eu li para vocês, mostrava ali aquele psicólogo que trabalhava no Hospital do Câncer. E ali ele dizia que o trabalho psicológico de fazer com que os pacientes, além da quimioterapia, radioterapia, processos cirúrgicos que acabam se desenvolvendo, enfim, além desse tratamento físico objetivo, também é feito um trabalho psicológico de mudança de perspectiva, fortalecimento da fé. E faltou o principal, porque André Luiz coloca isso para nós. Porque não é apenas uma condição de você viver uma vida feliz. Você pode viver uma vida feliz cantando, meditando, falou inclusive de Tai Chi Chuan, falou de meditação, de yoga e tudo mais, mas não é isso. Essas terapias são importantes para trazer para nós harmonia, mas isso não promove a renovação moral do indivíduo. Se nós começarmos a trabalhar, como André Luiz coloca para nós aqui, ele diz assim: quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e de devotamento no bem, ele não consegue assimilar. Porque não basta você querer trabalhar a sua mente e o seu corpo sem trabalhar o espírito. E o espírito somente mostra a sua evolução se houver uma transformação moral. E você fazer essas terapias, você ficar meditando, ouvindo músicas, você ficar mentalizando paisagens da natureza, controlando a sua respiração, não te torna uma pessoa melhor. O melhor é você viver a caridade, você expurgar da sua mente as suas imperfeições morais, o egoísmo, o orgulho. Quando a gente vê, por exemplo, grupos praticando yoga, praticando Tai Chi Chuan, a gente fala, poxa vida, olha que vida harmônica. Mas quem são essas pessoas? Esses espíritos mostram realmente uma evolução moral? Então essa é a parte essencial. Nós continuamos trabalhando de uma forma terciária, quando é o corpo, porque a gente quer cuidar naturalmente dos sintomas. De uma forma secundária, a gente trabalha a mente buscando essa harmonia, mas é uma harmonia muito mais terrena do que espiritual. E a primária, que é mais importante, que é a transformação moral. E essa transformação moral vai se mostrar no indivíduo que é humilde, que é caridoso, que é generoso, que tem amor pelo próximo. Aí a gente vai dizer, mas isso é coisa de religião. Não, não é. É que as religiões se sustentam nesses mesmos princípios espirituais, nesses mesmos valores do espírito. Só que cada religião acaba tomando isso como parte dos seus dogmas. Para você ser um bom religioso, você tem que ser caridoso. Não. Você é caridoso porque você é um bom espírito. E não simplesmente pela religião que você professa. A religião não te transforma numa pessoa melhor necessariamente. A Dalva colocou, e tem o caso daquele que se cuidou direitinho, mas veio um indivíduo virulento, talvez até um presidente o contaminou. Dalva, nós tivemos uma mensagem, que eu vou ler para vocês daqui a pouco, que vai falar exatamente sobre isso, tá?
No final a gente vai retomar para essa sua observação. A Chaconete colocou, por mais espiritualizada que somos, temos uma muita ligação com a matéria. Sim, é uma tendência natural nossa, né? Aqui nós tivemos, né, nosso querido Nobre presente com a gente novamente. Seja bem-vindo, Nobre. Um grande abraço para você, amigo. Diz assim para nós: tudo faz sentido quando não se percebe que as células do corpo físico, em seus muitos órgãos do corpo humano, criado para que a parte moral, a grandeza de cada ser como um espírito formado e trazido para a sua atitude evolutiva, tivesse que produzir, através de seus pensamentos, da sua situação mental, criações diversas, para que a vibração levada a cada órgão do corpo sentisse essa vontade de estar sempre preparada a não regredir, e com isso trazer doenças sazonais que o corpo nem precisava trazer por momentos que trazemos com processos bem duvidosos, transformando essas células inteligentes em células mutativas, que só irão trazer o prejuízo àquela estrutura que com o tempo já havia sido marcada durante a vida, não regrada e desestruturada, que se leva através de situações ruins, alimentares e mentais, como foi colocado anteriormente. Né? Obrigado, Nobre. Então nós vemos, né, que o nosso corpo, claro que nós temos essas dificuldades trazidas do passado, mas a tendência, né, o objetivo de nós trazermos essas marcas do passado é fazer com que o nosso trabalho moral limpe essas marcas, faça com que elas desapareçam. Só que em vez de nós fazermos o trabalho moral para tratar dessas marcas do passado, nós arrumamos mais problemas, fazendo com que essas marcas que deveriam desaparecer voltem a aparecer, se manifestando no nosso corpo físico ou no nosso campo mental. Não era para acontecer, quer dizer, todos nós chegamos aqui, muitas vezes trazendo, olha, essa doença vai se desenvolver por uma necessidade que você tem. Mas nós percebemos que, através da mudança do nosso pensamento, pela força mental que nós temos, se sustentada por valores elevados, essa doença, mesmo se manifestando, virá de uma forma atenuada. Os seus sintomas serão menores, o sofrimento causado será menor, porque primeiro ela faz parte da nossa expiação, é uma necessidade do espírito. Mas a nossa transformação moral acaba atenuando o seu efeito. Mas só que nós não fazemos isso, nós continuamos vivendo nossas vidas, e a doença então vem com força e muitas vezes potencializada pelo nosso modo de ser atualmente. Trazemos um agravamento. Então nós percebemos que tudo se encontra na mente. Para nós isso é muito difícil de compreender ainda. Porque nós somos a matéria, e é assim que nós pensamos hoje. Eu não sou o espírito. Então se meu corpo está assim, paciência. Se surgiu a doença, paciência, coisas do mundo. São coisas do mundo. Mas, na verdade, quando nós assimilarmos essa ideia de que nós somos imortais e que o nosso corpo físico é apenas um instrumento, ou seja, nós somos o motorista e o nosso carro tem o pneu furado. Então eu troco o pneu do meu carro e continuo minha viagem. Porque eu sou um motorista consciente. Mas quando eu sou um motorista irresponsável, o meu carro sofre as consequências. Eu não faço manutenção, eu dirijo mal, eu coloco a minha vida e a vida dos outros em risco pelo meu modo de me comportar no trânsito, na sociedade. É esse motorista que vai fazer a diferença. O Brás colocou, tem muita gente morrendo por excesso de comida, e não apenas por excesso, né, Brás? Mas pela qualidade da comida. Muitas vezes por causa porque a gente sabe, né, que um dos prazeres que nós seres humanos temos é do paladar. Então nós adoramos inventar coisas gostosas, só que não necessariamente saudáveis. Na verdade, muito pouco saudáveis. Né, André? Dudu trouxe para nós mais um pouquinho aqui, né? Sem o desregramento dessa parte moral, o corpo físico, os órgãos não aceitam esse movimento e irá sofrer com o tempo que pode ser de imediato e se transforma em uma doença. E o tempo da vida por muito tempo e se transformará em uma doença, e aí chega o sofrimento do corpo orgânico. Então vemos ali, né, como o problema que vai surgindo para nós por causa exatamente desse
a necessidade da transformação moral, a necessidade da mudança do nosso modo de pensar, do nosso modo de ser. Nós temos falado bastante, né, sobre aquela expressão filosofia de vida. Se nós analisarmos qual é a nossa filosofia de vida, essa filosofia de vida em que nós somos consumistas, somos individualistas, vivemos ali fantasias em busca de felicidade. A esmagadora maioria dos habitantes do nosso planeta vive dessa forma. A nossa filosofia é ser feliz do jeito que dá. Só que a nossa filosofia vai começar a perceber que eu vou ter que renunciar a muitos prazeres aqui do mundo para poder alcançar essa felicidade do espírito. E a pergunta é, quem está disposto a viver essa filosofia do espírito num mundo tão tentador como esse que nós vivemos? Em que todo mundo faz as mesmas coisas, como que a gente vai conseguir fazer diferente? Aliás, essa é uma ideia, só para a gente poder ilustrar um pouco melhor esse raciocínio, essa é a ideia dos muitos grupos que procuraram, principalmente nesses tempos contemporâneos, criar essas sociedades alternativas, em que aquele pessoal se isola no meio do nada, vive aquela vida diferente da vida cotidiana, só que eles criam aquele sistema de vida sem ter os valores mais elevados para isso. Por isso eles acabam vivendo aquela ilusão que acaba ruindo, ela não se sustenta. Porque eles querem fugir de uma coisa que está ligada ao mundo material, mas eles criam uma outra para viver essa mesma fantasia. Então não se sustenta. Então é muito difícil para nós vivermos isoladamente. É por isso então que em grupo as comunidades se fortalecem. No nosso caso, compreendendo e estudando a doutrina espírita, nós vamos ter essa filosofia muito mais clara na nossa mente, sem ilusão nenhuma. E a presença desses amigos todos os dias conosco mostra para nós cada vez mais essa realidade. Não dá para dizer que eu acho que sim ou eu acho que não. A gente já tem essa convicção. Agora é uma questão de força de vontade individual de cada um. E por isso que coloca para nós, né, que o trabalho, a grande terapia que a Labor Terapia fornece para nós, que é a terapia do trabalho, mas é o trabalho no bem. Não é o trabalho, um trabalho qualquer, o trabalho do nosso dia a dia. Porque o trabalho do nosso dia a dia é obrigação. É o nosso sustento. Mas é importante que nós façamos esse trabalho com esse princípio do bem. Como a gente sempre comenta, né? Não é o que você faz, é como você faz. Mesmo que você não tenha oportunidade, eu não consigo, eu não tenho tempo para ser voluntário. Então tudo que você fizer, coloque amor. Vai para o seu escritório, vai para a rua, faz o que você tem que fazer, mas sempre com amor. Porque é essa transformação que vai trazer para nós os benefícios. E se tivermos oportunidade, aí sim, então a gente coloca em prática. A Andrea colocou, né? Então se uma pessoa traz uma doença congênita, poderá não ter a doença dependendo do seu comportamento moral? Andrea, é aquilo que eu falei para vocês. Muitos espíritos que trazem tendências muito enraizadas do passado vão ter nessa doença a oportunidade de renovação. Outros trazem predisposição para essa doença. E esse comportamento moral pode fazer com que ela fique nula, fique adormecida. Porque a gente sabe que a nossa programação reencarnatória, muitas vezes, como a gente já comentou, ela não é apenas uma programação rígida. Ela é uma programação que traz o plano A, plano B e plano C. Se você tem o plano A e você cumpre rigorosamente esse plano A, nós perceberemos que a nossa vida vai ser bem regrada, vai ser bem equilibrada. Agora, se nós temos ali uma fraqueza, uma tendência a nos desviarmos para as nossas fraquezas morais, o plano B acaba se desenvolvendo. Então tudo depende do nosso modo de viver, do comportamento que nós temos. A Angelina colocou, né, o aperfeiçoamento acontecerá quando ele, enquanto alma, dirigir-se para o bem com fé, amor e caridade. Né, Angelina, quem trouxe para nós essa mensagem? Né, belíssima, muito obrigado. Então, quer dizer, quando nós vivemos, essa é a regra, fé, amor e caridade. Quem tiver isso no coração e aplicar isso no seu dia a dia, consegue exatamente alcançar esse grau de elevação, esse grau de transformação que todos desejamos.
Dudu trouxe outra mensagem para nós, né? Agradecemos muito por essa grande oportunidade de podermos conviver com grandes estudos nesse espaço, onde muitos que aqui não sabem muitas das reflexões enviadas por vocês, mas que o interesse por tudo o que trazem nessas aulas, que recebemos e dividimos com todos daí. Muito obrigado por tudo que nos é enviado e por receber nossas colocações, onde ainda não sabemos muito ainda, mas saber dividir é somar num todo, né? Luz e muita paz ao grupo, né? Em nome do nosso grupo de estudos, Jesus sempre em nós, né? Muito obrigado, nós que agradecemos essa presença, essa inspiração que chega para nós, para nos ajudar nesse aprendizado que todos, né, estamos desenvolvendo, aprender que somos, porque é muito fácil para nós a gente fazer interpretações dos ensinamentos que chegam desses amigos sábios, né? Então, quando a gente tem essa referência, tudo funciona melhor e trabalhar em conjunto é melhor ainda. Muito obrigado. O Osmar colocou, né, o desenvolvimento das doenças predisponentes dependem do fator gatilho que as ativa, podendo desenvolver a doença ou não, por exemplo, né? E nesse caso a gente tem algumas doenças, né, Osmar? Quando a gente fala sobre programação reencarnatória, o indivíduo vem com aquela doença, porque pensemos o seguinte: a natureza não dá saltos. Significa que não basta o indivíduo vir do seu passado, muitas vezes delituoso, trazendo tendências muito negativas, chegar aqui nessa reencarnação e promover uma mudança brusca na sua história. Isso pode acontecer, sim. Né? É aquela história, é impossível? Não, mas é muito pouco provável, porque as mudanças que nós vivenciamos, elas acontecem gradualmente. Então, para muitos espíritos que reencarnam, aquele bloqueio, que nós vamos chamar ali as doenças, né? Aquele bloqueio, aquele impedimento, ou aquele ponto que vai despertar a sua atenção, é parte de um processo. Não é aquele espírito com grandes dívidas do passado, que com necessidades de expiações, de aprendizados profundos, que ele vai chegar nessa encarnação e se transformar num santo. Gostaríamos que fosse assim, inclusive para nós mesmos. Que nós pudéssemos, nessa nossa existência, resolver todos os nossos problemas. Gostaríamos, mas infelizmente nós ainda não conseguimos. Pelas dificuldades que nós trazemos, que são dificuldades naturais, pelas provocações do mundo que nós vivemos, pelos desafios que são apresentados para nós, então, inevitavelmente, a gente acaba enfraquecendo, escorregando, esquecendo, deixando alguma tendência a florescer. Por isso, então, o espírito, quando ele faz a sua programação, ele diz assim: eu quero ter aquele problema, eu quero ter aquele desafio para que eu possa abordar de fato. Porque aqui no mundo espiritual eu sei que é assim, mas quando eu chegar do outro lado eu vou esquecer. Então ele diz assim: eu quero ter aquela marca para que eu possa me desenvolver. E mesmo assim, depois de tudo isso, muitas vezes o espírito se complica mais ainda, agrava mais ainda, porque a sua tendência, que deveria ser controlada e também transformada, acaba se apresentando com mais intensidade. Vamos em frente aqui, pessoal, para a gente poder finalizar aqui esse texto, que falta pouquinho para a gente acabar. Vamos lá, um pouquinho mais ou menos, né? Ainda tem muita coisa aqui. Vamos rapidinho. Eu juro que eu achei que a gente fosse acabar e ainda ter sobra. Aí então, trazendo a resposta para nós, né? Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, agora começa aqui, pessoal, essa parte da transformação moral do indivíduo, como lembra Joana de Ângeles, ele começa a amar a doença, entendendo o seu significado, e não se revoltar com ela. Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas irradiações de solidariedade e reconhecimento que absorve de quantos lhe reconhecem o auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos, que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Então percebemos que a mudança moral do indivíduo na vivência da caridade, olha só, a caridade como processo de cura. Porque ele se dedica ao amor ao próximo e recebe o amor do próximo. Que isso para nós é uma visão esotérica, uma visão mística, uma visão religiosa, ela é absolutamente real na cura do espírito.
Sob o mesmo princípio de relatividade, a funcionar inequívoco entre doença e doente, temos a incursão da tuberculose. Olha só, esse princípio da relatividade, da relação entre doença e doente, André Luiz vai trazer para nós uma relação de doenças aqui, mas é a título de ilustração. Então ele diz assim, né? Sob esse mesmo princípio de relatividade, a funcionar inequívoco entre doença e doente, temos a incursão da tuberculose e da lepra, da brucelose, da amebíase, da endocardite bacteriana e da cardiopatia chagásica. Então, quer dizer, doença de Chagas, a brucelose, que é aquela doença que, para quem convive com animais, né, animais de produção principalmente, né, essa doença acaba surgindo. E de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos morbosos, cuja relação nos levaria a longo estudo técnico. É que, geralmente, quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo, pelo desequilíbrio de nossas forças mentais, a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Aqui tudo que a gente conversou agora. O fato de nós, então, termos tendências e nós criarmos essa ruptura na ligação entre corpo espiritual e corpo físico, deixa o nosso corpo físico exposto. E aí, consequentemente, vem as doenças que acabam nos afetando. Especialmente naqueles locais para onde nós temos ali, né, onde nós trazemos inclinações, que são aquelas predisposições mórbidas. Fernandinho, bom dia. Consolidado o ataque, aconteceu o ataque. Pela brecha de nossa vulnerabilidade, aparecem as moléstias sintomáticas ou assintomáticas, estabilizando-se ou irradiando-se conforme as disposições da própria mente, que trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste, ou que por automatismo admite ou recusa, segundo a posição em que se encontra no princípio de causa e efeito, a intromissão desse ou daquele fator patogênico, destinado a expungir dela, em forma de sofrimento, os resíduos do mal. Então, olha só, esse resíduo do mal que nós trazemos do passado precisa ser expurgado. E para isso, então, aquele desafio, aquela dificuldade que o indivíduo vai vivenciar é parte desse processo, já que nem sempre ele consegue fazer isso apenas por uma transformação moral. Tudo isso correspondente ao sofrimento por ela implantado na vida ou no corpo dos semelhantes. Então é o mal que você faz para si, o mal que você faz para o outro. O bem que você faz para si, o bem que você faz para o outro. Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante, e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio, nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os requisitos da treva que eventualmente se nos incorporem ainda no fundo mental. Olha só que legal que ele coloca para nós. Essa força mental, essa mudança que nós trazemos, faz com que nós consigamos essa correção moral necessária para nós, sem que a doença se manifeste. Nós não precisamos dela. Embora nós já tragamos essa tendência, essa morbidade do passado. Mas nós estamos ali caminhando com tanta harmonia que a doença fica ali quietinha. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza,
e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Então, fé, amor, caridade. Né? A Angelina trouxe para nós, ainda deixa eu corrigir aqui, a minha trinca, que ela colocou para nós um pouquinho mais acima ali. Deixa eu pegar a orientação que chegou para nós. Espera só um pouquinho. Está aqui, ó. Fé, amor e caridade, exatamente. Se nós conseguirmos viver dessa forma, amor por nós mesmos, amor pelos outros e amor pelo mundo, essa é a receita essencial e única para a nossa evolução e para a nossa saúde mental e, consequentemente, a nossa saúde mental, a nossa saúde física. É claro que nós, nos tempos de hoje, vivemos provocações constantes. Nós vemos o que acontece nas nossas sociedades, nas nossas comunidades, né? Nós vemos o que acontece na televisão, nós vemos ali quem são aqueles que nós consideramos opositores, e nós alimentamos isso o tempo todo. Nós vemos aquilo, né, que eu não concordo com aquele indivíduo porque ele me dá uma revolta, porque eu sinto nojo daquela outra coisa, porque isso, porque aquilo. Nós queremos, mas nós deixamos a nossa mente fluir para esse caminho. Ou seja, aquilo que nós comentamos essa semana. Há situações que nos provocam indignação. Há situações que nos provocam tristeza. Uma quantidade enorme de pessoas desencarnando, pessoas sem atendimento, pessoas passando necessidades, enquanto outros discutem interesses particulares. A pergunta é: o que nós estamos fazendo de nós para nós? Porque isso tudo foge do nosso controle. Isso faz parte do aprendizado da nossa sociedade. Mas o grande aprendizado da sociedade é, mesmo vivendo aquilo tudo, conseguir se transformar no bem. Então aquilo que não está no nosso controle, nós simplesmente deixamos ali para que Deus conduza a nossa sociedade, cada indivíduo, dentro da sua posição, aprenda o que precisa aprender. Nós podemos aprender de uma forma diferente. O outro aprende com a revolta, o outro aprende com a dor, o outro aprende com a necessidade. Nós temos a oportunidade de aprender com amor, nós todos, mas cada um escolhe a melhor forma de se desenvolver. A partir do modo como nós olhamos o mundo, a partir do modo como nós olhamos as pessoas. E tudo isso que eu falo para vocês vai dar aquela ideia de um discurso moral que é superficial. E pelo que nós vimos aqui, que André Luiz trouxe para nós, e mais as colocações que os amigos trazem, nós vemos que isso não é superficial, isso é a necessidade que nós temos. As pessoas estão desencarnando, cada um está cumprindo ali a sua história. 1.726 pessoas desencarnaram, segundo a contagem de ontem. 1.726 pessoas, 1.700 e tantas famílias. Todas elas vivendo a sua experiência, assim como nós estamos vivendo as nossas. Então, muito mais do que isso é qual é a resposta em termos de irradiação mental nós entregamos para a sociedade. É uma radiação revoltosa? Ou é o amor que nós colocamos para as pessoas serem perseverantes e confiarem em Deus e transformarem-se interiormente? Sem isso, nada do que nós lemos aqui faz efeito. Não passou de um texto que nós estudamos para passar o tempo. Rapidamente agora, para a gente poder finalizar, prometi para Dalva que eu ia fazer a leitura. Nós tivemos, Dalva, uma comunicação antes de ontem, trazida aqui pela nossa querida Luma, uma amiga que participa conosco aqui dos nossos estudos, e ela disse o seguinte para nós, para poder trazer uma reflexão importante sobre a nossa conduta. A nossa conduta não apenas mental, mas a nossa conduta dentro da nossa sociedade. Ela dizia o seguinte:
É muito interessante porque depois que eu guardo essas mensagens, é a mesma coisa, Fernando, é a mesma coisa. É pegar e absorver essas energias, irradiar essas energias para fazer com que isso seja benéfico para nós e para os outros. Essa é a melhor conduta que nós fazemos. Dentro da possibilidade, então, né? Então, assim, é bastante interessante que quando eu leio essas mensagens depois, eu começo a perceber um monte de coisa que eu poderia ter comentado, mas eu não comentei na hora, porque, né, veio ali, né, de improviso. Então ela diz assim para nós: você é o problema guardado no outro que ele ainda não enxerga, quando você é responsável ou irresponsável com a sua conduta. Porque você se aproxima de alguém inocente e você passa para ele o problema que você criou. Então ele diz assim: você é o problema guardado no outro que ele ainda não enxerga. E com isso a doença guardada em ti afeta e interfere subitamente e adoece, interna, intuba, traqueostomiza e a vida se vai. Não guarde hábitos senis que muitos ainda, desgraçadamente falando, retira do outro a vontade de estar vivo. A mente humana, improcedente, ainda não regula mentalmente a glória de se sentir um homem bom que ainda existe dentro de alguns de vocês. Não poderíamos generalizar esse fato, mas muitos, e muitos mesmos, estão generalizando e trazendo o sofrimento a quem não devia contrair essa doença que aflora toda a sua humanidade. Entendam que os homens de branco não vacilam em fazer a dose certa do líquido que trará melhora, pois a cura, ainda longe, sobrecarregará muitos desses médicos das ciências que se dobram para trazer a cura e a vida do planeta. Respeitar o que é protocolado é sair da predestinada ignorância de quem ainda não entende que cada um é um ser ligado a cada um como irmãos na divindade. Molde sua mente para que tudo saia dessa confusão mental entre muitos que ainda querem ou não se fazerem entender até o momento. Sua vida terrena é muito importante ao seu espírito. Cuide de sua vida agora, sem antecipar a sua volta ao lar que você deixou aqui. Então a Luma assinou essa mensagem para nós, e depois que a gente começa a ler com cuidado, com atenção, a gente vê a grande profundidade. Então cabe a nós agora, pessoal, temos essa responsabilidade dentro da nossa sociedade, temos essa responsabilidade pela nossa própria condição e temos a oportunidade de viver a fé, o amor e a caridade sempre. A Angelina colocou para nós aqui, muitas vezes a nossa preocupação é tão grande que não percebemos que Jesus está num banquinho pertinho de nós, esperamos que olhemos para Ele. Então está aí essa mensagem, olhemos para Ele, nesse banquinho sentado aqui no nosso coração. Mas mesmo assim Ele alimenta com luz e paz que precisamos. Então, embora nós não olhemos para Ele, Ele olha para nós. Né? Com um banquinho, né, Brás? Então é isso aí, pessoal. Então, está sentado num banquinho, Brás. Então é isso, meus amigos. Essa é a mensagem de hoje, esse é o nosso estudo. Irmão do bem, muito obrigado, amigo, pela orientação, pela mensagem de hoje. Sempre muito bem-vinda. Essa mensagem, então, aqui, de Pedro Leopoldo, 29 de junho de 1958. Então, esse é o conteúdo desse livro que nós temos. Aqui no final tem uma mensagem, né? Se você leu e gostou dessa obra, colabore com a divulgação dos ensinamentos trazidos pelos benfeitores do plano espiritual. Adquira um bom livro espírita e ofereça-o de presente a alguém de sua estima. O livro espírita, além de divulgar os ensinamentos filosóficos, morais e científicos dos espíritos mais evoluídos, também auxilia no custeio de inúmeras obras de assistência social, escolas para as crianças e jovens carentes, etc. As obras espíritas nunca sustentam financeiramente os seus escritores.
Estes são abnegados trabalhadores da seara de Jesus, em busca constante da paz e do reino de Deus. Então aqui só uma mensagenzinha final, para lembrarmos aqui da importância da nossa participação. E aí coloca aqui um versículo, né, da primeira epístola aos Coríntios, de Paulo, né, porque nós somos cooperadores de Deus. E aqui essa mensagem, né, esse versículo, serve para nós mais do que nunca, aqui para finalizar o nosso trabalho. Então, meus amigos, encerrando por aqui esse nosso trabalho, encerramos esse livro espetacular, né, para nós que não líamos pelo fato dele não ser interessante, porque não era daquelas histórias tão interessantes, né, que André Luiz costuma contar para nós, mas é um livro que exigiu de nós estudos, exigiu de nós ali um esforço para entendimento, para aprendizado, e certamente também dos espíritos amigos ali para nos ajudar na interpretação desse livro todo. Nós conseguimos conquistar mais esse livro, porque cada livro para nós não é uma leitura, é uma conquista, né? Então, conquistamos mais um, e a nossa biblioteca começa agora a ganhar mais um componente. Terminamos aqui então, né, esse livro Evolução em Dois Mundos. O próximo que nós vamos estudar, Mecanismos da Mediunidade, um livro também bastante interessante, que vai trazer para nós como a mediunidade funciona, por quais mecanismos ela se desenvolve, qual a fisiologia desse mecanismo, desse processo. E depois nós teremos, para finalizar aqui também, Sexo e Destino, que é o penúltimo livro, e depois E a Vida Continua. Então estamos avançando aqui nessa leitura dos livros de André Luiz, né? Conseguiremos juntos, Angelina, com toda certeza. Todos nós com muito apoio, com muito amparo. Começamos em 11 de maio de 2020, quase um ano, olha só. Isso aqui é estudo, hein? Estudando dá tudo certo, Fernandinho. Meus amigos, é isso. Encerrando por aqui esse nosso trabalho. Aqui no final, André Luiz ele deu uma puxada, né, para a nossa reflexão mais profunda. Porque se antes ele trazia para nós uma ideia generalizada do espírito, essas duas mensagens